Bom dia, meninos. Hoje, no módulo 9, nós começaremos a tratar de alguns problemas ambientais urbanos. Ao longo dessas décadas, ao longo do século XX principalmente, nós tivemos profundas alterações climáticas no mundo, essencialmente nas grandes cidades. Esse fato ocorreu principalmente por causa das atividades humanas, né? Atividades econômicas, como a industrialização, o surgimento da indústria automobilística, principalmente, a maior concentração de pessoas nessas áreas urbanas. Consequentemente, nós tivemos alterações climáticas decorrentes da interferência direta do homem nas grandes cidades. Nós percebemos diariamente as chuvas que provocam alagamentos, né, as enchentes, as áreas de encostas íngremes, né, sendo consideradas áreas de risco para a população mais pobre, principalmente. Nós estamos vendo um solo mais impermeável, coberto de concreto, de asfalto, prédios, muitas construções, menos áreas verdes, né? Os rios que atravessam grandes cidades brasileiras, na maioria deles sofrendo uma grande interferência com os dejetos que são despejados em seus cursos, como esgotos domésticos, esgotos industriais. Nós percebemos também a queima de combustíveis fósseis, como a queima do carvão, a queima do petróleo nas indústrias que emitem grandes volumes de gases poluentes na atmosfera. A poluição também emitida pelos escapamentos de automóveis, a maior concentração de automóveis e de circulação de automóveis nas vias públicas, contribuindo para a emissão de gases poluentes na atmosfera. Então, tudo isso faz a gente concluir que a atmosfera urbana não é mais aquela de 100, 200 anos atrás, principalmente por causa da maior interferência humana. E o fenômeno da industrialização foi o grande responsável, o maior responsável pela emissão de gases poluentes na atmosfera urbana. Daí, nós temos várias consequências dessa poluição e da interferência do homem de várias maneiras. A primeira delas, a que nós destacaremos hoje, é o que nós chamamos de ilha de calor. É um fenômeno típico das áreas centrais de grandes metrópoles, de grandes cidades. É um fenômeno diretamente ligado à urbanização, ao excesso de asfalto, de prédios, edifícios, o concreto em si, a impermeabilização do solo e o aumento da temperatura nessas áreas centrais. O ar quente, ele é retido na área central justamente pela urbanização, o que a gente chama de crescimento vertical das cidades, né? A grande concentração de prédios, edifícios, contribui decisivamente para que o ar quente se torne maior, mais concentrado nessas áreas centrais das cidades. Associado à emissão de gases poluentes nessa atmosfera, promovidas pelas indústrias, pelos automóveis, a temperatura ela é maior nessas áreas centrais. Ao passo que nas áreas periféricas, mais distantes do centro das cidades, onde há menos prédios, menos edifícios, menor concentração populacional nas áreas periféricas, nós temos uma temperatura mais amena. Isso é decorrência da presença de maiores quantidades, de áreas verdes, de menor concentração de prédios. Um exemplo típico que nós temos numa cidade de porte médio
é o que acontece em Viçosa. Na área central, principalmente devido à grande concentração de pessoas, de automóveis, de edifícios, né, nós temos uma temperatura bem maior do que na universidade. É onde nós temos mais áreas verdes, os edifícios, as construções são mais espaçadas e as temperaturas variam de 3 a 5 graus em média de uma área central para uma área periférica. No caso de São Paulo, nós temos a temperatura chega a variar em 8 graus das áreas mais distantes, né, da região central de São Paulo, em relação à maior concentração de pessoas no centro. Essa variação ela se dá justamente porque a temperatura ela tende a aumentar das áreas mais distantes do centro em direção, né, a essas áreas centrais onde as temperaturas são maiores. Portanto, a ilha de calor é um fenômeno causado pelo processo de urbanização, a interferência direta do homem na construção, na urbanização, e também as temperaturas aumentam devido ao grande processo de emissão de gases poluentes na atmosfera dessas áreas centrais. O ar quente ele fica restrito àquela área central, e as áreas mais distantes do centro a temperatura é mais amena, mais agradável. Nós temos outro exemplo claro dessa mudança de temperatura, é você comparar uma área urbana, né, central, de uma cidade onde há essas questões de urbanização, onde as temperaturas são maiores, para uma área rural, onde há mais área verde, onde há menos interferência do homem na atmosfera. Portanto, uma das maneiras de amenizar o fenômeno da ilha de calor seria a arborização, o plantio de árvores, seria evitar ao máximo, diminuir ao máximo a emissão de gases poluentes nessa atmosfera local. Esse fenômeno, como eu já disse, é um fenômeno local, típico das áreas centrais urbanas, ok?